Fala, nação rubro-negra, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro. Vou trazer para vocês hoje o Mauro César falando sobre essa grande final, né? Esse primeiro jogo aí da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, galera. Partida aí onde o Flamengo se impôs aí, ganhou de 2-0, já leva essa vantagem aí para a final, né, galera? Mas antes de ver o vídeo, quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo também, ative o sino da notificação para não perder nenhuma notícia que trouxermos aqui do Flamengo, tá bom, galera? Então vamos ver aí o vídeo do Mauro César comentando sobre Flamengo e Fluminense na final do Carioca, né? Primeiro jogo do Carioca. Quando saiu a escalação do Flamengo e o Gabigol apareceu no banco, além do já esperado, imaginado Everton Ribeiro, isso com o Flamengo sem Arrascaeta nesse Fla-Flu, primeiro jogo decisivo do Campeonato Carioca 2023, a confusão foi geral. Nas redes sociais não faltaram torcedores rubro-negros xingando o técnico Vitor Pereira. Tá maluco? O que tá acontecendo? Esse cara tem na cabeça? Enfim, não foi fácil. Muito bem. Mas o Flamengo venceu e fez um jogo melhor do que as suas partidas anteriores. Mostrou progresso. Longe da perfeição, evidentemente. Nem sabemos se o time chegará a tanto, né? Um time de futebol que chega à perfeição é uma coisa raríssima, ou algo próximo disso. Mas avançou, foi melhor, mereceu vencer e largou bem à frente, com 2 gols, na disputa pelo título do Rio de Janeiro na temporada contra aquele que era apontado por muitos como favorito para esse confronto, o time de Fernando Diniz. Então, esse jogo no Maracanã começa com essa surpresa na escalação, a ausência de Gabigol. Bem, na hora até, eu pensei e falei até fazer uma live naquele momento, até comentei, olha, ele pode ter poupado o jogador porque ele não está muito 100%, 3 dias aí o Gabigol não treinou com os companheiros, fez uma espécie de um trabalho específico para fortalecimento, por conta de alguns problemas físicos. Ele pode ter optado por outra formação, por uma questão de estratégia. Ele pode estar pensando no combo da semana de jogos, né, porque tem a partida no Equador quarta-feira pela Libertadores, enfim. E na coletiva depois do jogo ele colocou um pouquinho de cada coisa. Falou da questão física, ele não ter treinado com os companheiros todo o tempo nesse período que antecedeu a partida contra o Fluminense, e também da questão da estratégia, porque de novo o Vitor Pereira quis escalar o Flamengo contra o Fluminense com uma equipe que marcasse mais forte, uma equipe fisicamente mais forte, para tentar dificultar o Fluminense, o que não funcionou na primeira metade da etapa inicial. O Flamengo pressionou o Fluminense no seu campo nos primeiros minutos. Depois o Fluminense controlou o jogo, foi perigoso, teve chance. Gerson cometeu um ato ali de total distração, de displicência até, e errou um passe que gerou uma chance clara. O Arias só não marcou o gol porque o Santos fez uma boa defesa. No rebote aí o jogador do Fluminense mandou a bola para fora. Então o que se viu foi um primeiro tempo, até os 15, 20 minutos o Flamengo foi muito mal. Não conseguiu executar aquilo que seu técnico pretendia. Aí veio a parada técnica. Ali conversaram, se ajustaram, o Flamengo melhora, consegue controlar mais o jogo, não sofre tanta pressão, pelo contrário, e até cria oportunidades. Havia dado 2 chutes com Cebolinha e Davi Luiz, um rente à trave, outro defendido pelo Fábio para escanteio, e depois teve chances com Pedro, bolas assim, dentro da área, teve uma pressão em dado momento que resultou também na finalização do centroavante. O Flamengo conseguiu criar situações. Cebolinha teve uma chance que ele não conseguiu chutar, demorou e perdeu a oportunidade. E equilibrou as ações. Foi o primeiro tempo que acabou sendo meio a meio. Primeira metade do Fluminense, segunda do Flamengo. Os dois tiveram oportunidades, os 2 goleiros trabalharam e terminou sem gols. Aí vem o segundo tempo e o Flamengo começa a forçar o jogo pela direita. Tem uma jogada com o Matheus França, que ele demora a fazer o passe para o Varela. Quando a bola chega, o Varela já está marcado, o cruzamento não dá em nada. E na sequência, no minuto seguinte, logo depois, outra jogada pela direita e aí o garoto acertou. O Matheus França faz um passe muito bem colocado, buscando o Pedro faz o pivô para encontrar o Cebolinha serve ao Ayrton Lucas livre, força o jogo pelo lado direito, e quando consegue fazer essa mudança de lado rapidamente, seja numa virada, numa troca de passes muito eficaz e veloz, o Flamengo encontra todo o outro lado livre, e o Ayrton Lucas, com um sistema de 3 zagueiros, ataca o tempo todo, ele entra livre e faz o gol. Tinha feito contra o Vasco, entrando pela direita, e pelo corredor esquerdo, que é o seu habitat, ele marca 1-0. O Flamengo sai em vantagem, o Fluminense se manda para o ataque, mas muito desordenado, tanto que o Cano não teve nenhuma grande oportunidade, deu 2 arremates no jogo inteiro, sem risco algum, um para fora, outro bloqueado pela defesa rubro-negra, e aí o Flamengo consegue
ter a vantagem, mas não tem o controle do jogo. Não tem o controle do jogo. O Fluminense estava agredindo, atacando meio desordenadamente, mas rondava a área do Flamengo. Poderia, circunstancialmente, chegar a um gol, embora não tenha construído nenhuma grande chance até aquele momento. E aí vem as trocas coletivas. A saída de bola estava muito ruim. Aí ele tira o Léo Pereira, o Vitor Pereira tira o Léo Pereira e coloca o Felipe Luiz. Aí ele tira o Thiago Maia e entra com Arturo Vidal. Ele tira o Cebolinha e vai de Gabigol. Ele tira o Matheus França e vai de Everton Ribeiro. Aí muda completamente. Melhora a saída de bola, o time passa a trabalhar inclusive com linha de 4 quando sai jogando, quando tem a bola. Quando tem a bola, forma a dupla de zaga com Fabrício Bruno e Davi Luiz. Varela compõe como lateral pela direita, o Felipe Luiz sai na construção pela esquerda e o Ayrton Lucas se manda para o ataque. Ele não tem mais Cebolinha, ele vira quase um ponta, ele vai para o ataque. O Gabigol vai trabalhar mais pela direita, o Pedro segue na referência central e o Flamengo com Vidal e Everton Ribeiro principalmente, Vidal na distribuição do jogo, saindo o passe com mais qualidade e até rapidez no campo de defesa, junto com o Gerson ainda, e mais à frente o Everton Ribeiro trabalhando muito bem, fazendo a retenção da bola, segurando mais a bola, marcando, porque entra para jogar 20 e poucos minutos, então tem condições de jogar mais energia ali para fazer esse trabalho, ou seja, o Flamengo coloca muita qualidade em campo, mas jogadores inteiros descansados também, no momento que o Fluminense perde o jogo e já tem um desgaste natural até aquela altura da partida. E aí o Flamengo domina completamente, chega ao segundo gol depois de uma demorada troca de passes, e novamente a infiltração do Ayrton pela esquerda e o cruzamento. E já tem mais gente na área, né? O Gabigol não consegue finalizar, o Pedro está livre, porque aí a defesa do Fluminense tem que prestar atenção em mais jogadores. Tem 2 atacantes nessa altura, e um deles, o Pedro, faz 2-0. Aí liquida a fatura, ainda vem a expulsão do Samuel Xavier numa falta dura no Ayrton Lucas, o Fernando Diniz perde a cabeça, também é expulso, e o Fluminense se descontrola. O Flamengo poderia até forçar um pouco mais, chegar no terceiro gol. Funcionou a estratégia do técnico, tá? Não inicialmente, mas ele conseguiu corrigir. O Flamengo mostrou evolução e nos acréscimos, o Flamengo estava pressionando lá no campo de ataque do Fluminense. Acréscimos do segundo tempo. Por quê? O time mais inteiro e a entrada de jogadores descansados. Isso, gente, é o uso do elenco. A estratégia era começar com um time e terminar com outro. Funcionou. A vitória foi boa, o time não foi perfeito, claro. Existe um adversário que era apontado por muitos como favorito. E o Flamengo foi superior a essa equipe, que é uma equipe de qualidade, bem treinada, com um trabalho de muito mais tempo. Né? E muita gente sabe que o Fluminense ia ser muito superior. Não foi. O Flamengo conseguiu mostrar evolução, que é o que se espera nesse momento, que o time apresente progressos a cada jogo. Eventualmente vai ter um jogo que vai ter um recuo, depois melhora, piora, mas que no cômputo geral o time avance, progrida, mostre evolução. Esse é o ponto mais relevante nesse momento de uma temporada que começou com a preocupação de ganhar título, jogar como era possível, aproveitar mais ou menos a referência do ano passado, mas em dado momento, para tudo, começa a mudar o sistema de jogo. E observe, se o Ayrton Lucas ataca tanto e tem tanta liberdade, é porque o time joga também com 3 zagueiros. O sistema favorece esse aspecto. Todo sistema de jogo tem os seus prós e contras, esse é um deles. Explorar o potencial ofensivo desse jogador. O Everton Cebolinha não é um ponta de buscar fundo a todo instante. Ele é um jogador que fecha na diagonal, busca a face central do campo para bater, ou até para fazer o passe como ele deu o passe para o próprio Ayrton Lucas no primeiro gol da partida. E aí abre um corredor para esse jogador entrar com muita velocidade e força, e ele as tem. Então, funcionou muito bem. Do outro lado, o Varela é diferente. Ele não é um jogador com força ofensiva, mas defensivamente funcionou bem. O Keno, por exemplo, não criou nada de perigoso pelo seu setor, mas é um jogador que não tem esse ímpeto ofensivo. É um jogador que vai ser útil nos momentos se o Flamengo precisar jogar com linha de 4, um lateral que proteja mais o setor, que é algo que ele sabe fazer bem. Né? E o técnico disse, inclusive, o Vitor Pereira, que vai jogar, vai alternar 3 zagueiros, outro sistema. Ele falou claramente, eu não disse que vou jogar sempre com 3 zagueiros. Ele pode mudar. E o Gabriel, depois do jogo, disse que pediu ao técnico para jogar numa posição mais próxima da sua função original, mais atacante, em vez, digamos assim, né, menos meia e mais atacante. Foi mais ou menos o que eu entendi que ele reivindicou ao treinador. Entendeu, parece que muito bem. E o técnico deixou claro que foi um pouco de cada coisa. Né? O Gabriel não treinou a semana inteira, tinha esse problema muscular, aí, um incômodo. Ele precisava de um time mais físico, então achou melhor começar com uma outra formação. Esse conceito é um conceito muito comum no futebol internacional. Na Europa, especialmente, o que mais se vê, gente, são mudanças drásticas de jogadores importantes ficando no banco. Por exemplo, nesse jogo de sábado, entre o Manchester City de Pep Guardiola e o Liverpool de Jürgen Klopp, o time de Klopp abriu o placar e tomou uma virada de 4-1, um banho de bola do Manchester City. O City jogou de novo com 3 zagueiros, mais um outro zagueiro em campo jogando na função mais à frente, no meio. O time deixou o Bernardo Silva no banco. Estava no banco, por exemplo, Calvin Phillips, da seleção inglesa, contratado junto ao Leeds. Kyle Walker, da seleção inglesa, estava no banco também. Ou seja,
E o Haaland não jogou. Fora de combate não pôde jogar. Então, alguns jogadores importantes do banco por opção do técnico, outros jogadores em campo também, porque o elenco tem qualidade, e uma grande atuação em um vareio. Próximo jogo do City, certamente ele vai mudar e mais, sempre adequando ao adversário. Não é preciso ser o Guardiola para fazer isso. Esse é um conceito muito comum no futebol internacional. Enquanto o torcedor ficar agarrado com a ideia de que fulano não pode ficar no banco, essas crendices do passado, essas bobagens que são repetidas como se estivéssemos ainda nos anos 60, 70, ele vai perder tempo. E o Flamengo contratou um técnico de fora com ideias diferentes, muito mais sintonizadas com o que é o futebol pelo mundo, e um elenco muito farto. É claro que ele vai usar o elenco, ele vai mudar. E um ponto importante, o Vitor Pereira, gostem dele ou não, ele parece pouco se importar para o que vai pensar a torcida ou a imprensa. Ele faz o que ele acha que é melhor para o time. Se tiver que errar, ele vai errar, se tiver que acertar, ele vai acertar, mas faz aquilo que ele tem personalidade, tem coragem. Podem não gostar dele, mas coragem não falta a esse técnico português. Tá aí, galera, Mauro César Pereira, como sempre, dando aula aí sobre análise de futebol, né? Analisando aí esse duelo aí entre Flamengo e Fluminense. O Fluminense, para muitos, sendo cotado como favorito dessa partida, né? Pelo que já vinha desempenhando, mas o Mauro César sempre bateu contra essa análise, né? De Fluminense ser melhor, ser favorito. Então, galera, pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e também ative o sino da notificação para que você seja notificado sempre que trouxermos vídeos com notícias do Mengão aqui no canal Coração Rubro Negro, certo? Então, até o nosso próximo vídeo.